Lucas 19, nova versão transformadora, vamos lá? Quero falar sobre a graça do Senhor. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ele não quer só entrar na sua vida, Ele quer te atravessar também. Ele não é o Jesus que entra para habitar somente. Ele é o Jesus que atravessa o seu caráter, que atravessa seu casamento, que atravessa seus filhos, que atravessa seus negócios. É aquele que pondera a sua vereda. Ele não é apenas o Jesus que entra e fica ali parado, sabe, sem nenhuma ação. Muito pelo contrário, Ele quando entra, Ele movimenta. Ele quando entra, Ele agita. Ele quando entra, Ele faz. Quando Ele entra, Ele transforma. E para isso, Ele se torna em um bisturi na sua vida. Ele te corta. E muitas vezes Ele te lixa. Ele é o Jesus que entra na sua cidade cultural para trazer um pouco de doutrina. Ele é o Jesus que entra na sua doutrina para te fazer mais sensível à cultura. Ele é Jesus que entra nas suas filosofias de vida, naquilo que você recebeu e já entendeu ser a absoluta verdade. De repente o Evangelho chega, Ele confronta você. Ele não é só o Jesus que entra, Ele é o Jesus que te atravessa. Nós somos a Jericó de Deus. Nós somos a Jericó de Deus. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Ei, você aí, qual é o seu nome? Não, porque o mesmo Jesus que entra e atravessa te conhece pelo nome. Você pode esconder o seu nome para outros. Você pode esconder alguns anseios de outros. Você pode esconder alguns passados de outros. Mas o Senhor é aquele que te conhece pelo nome e sabe tudo sobre você. Tudo que te faz falta, tudo que está sobrando, Ele te chama pelo nome. Ele é o Jesus que entra, Ele é o Jesus que atravessa, e Ele é o Jesus que quando te vê, já te viu antes de te enxergar. Ele é o Jesus que antes de te ver, Ele já te viu antes de te enxergar. Antes que você existisse, Ele estava lá, vendo cada pedacinho de osso sendo formado e gerado, escrevendo a sua história e determinando para você cada passo para ser dado, cada sonho para ser cumprido e cada plano para ser vivenciado. Não creia em seu coração que o nosso Deus parou contigo. Não creia em seu coração que devido àquilo que você já fez, o Senhor deixará de fazer o que Ele já predeterminou para você. O teu pecado não é maior que o amor dEle. A tua falha jamais será maior do que a vontade de Deus em te abençoar, em te trazer para perto, em renovar o seu entendimento, te trazer para um verdadeiro relacionamento com Ele. O Evangelho é um convite e não um extermínio. O Evangelho é um convite à mudança, à transformação, mas primeiro é um convite só para entrar em casa mesmo. Ele não te transforma e te aceita, Ele te aceita e te transforma. Ele não te muda e então te faz parte de uma aliança. Não, Ele primeiro te enxerta em uma aliança. Depois, Ele revela para você os detalhes dessa aliança. Esse é o Evangelho. Você não faz para tê-lo, Ele fez.
para te ter. Esse é o evangelho. Ele entra e atravessa e te chama pelo nome. E te chama pelo nome. Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Ele quer intimidade. Ele não quer o seu culto de domingo a domingo, dentro da superficialidade. Ele não quer a sua entrega robótica, o seu mecanismo de louvor ou adoração. Ele não deseja apenas algumas palavras lançadas ao alto no dia da dificuldade e da tribulação. Ele não quer o seu intelecto. Ele quer você. Ele quer a sua intimidade. Em uma porção das escrituras está ali escrito: filhinhos meus, dai-me o teu coração. Ele não quer a mente para ter o coração, ele quer o coração para renovar a mente. Ele não quer te ensinar como fazer, ele quer que você se torne para que você faça. Não é o que você faz que te torna, é a graça dele que te torna para fazer. That's the gospel of Jesus Christ. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, que nós temos pregado durante anos. Anos. Não tente merecer a bondade de Deus. Não tente ser melhor para ter, melhor para merecer. Ele te ama do jeitinho que você é, para te tornar naquilo que Ele deseja que você seja. Esse é o evangelho de Jesus. Venha como estás. Pode vir mesmo. Ele não ama como você está, Ele ama quem você é, para te tornar e fazer com que você saia da vida que você se encontra. É assim que funciona. Quantos estão dispostos a um nível de intimidade com Deus? Levanta a mão. Então Ele não quer apenas o seu programa eclesiástico, Ele não quer apenas o seu culto da manhã ou da noite, ou do meio de semana. Ele não quer apenas uma Bíblia aberta na sua casa, no Salmo 91, no Salmo 23. Ele quer o seu coração aberto para a palavra dele. É diferente. Ele é o Jesus que entra, Ele é o Jesus que atravessa, Ele é o Jesus que chama pelo nome, e Ele é o Jesus que deseja entrar na sua intimidade. Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém hospedar-me em sua casa. Eu quero entrar na sua intimidade, eu quero entrar no seu lar. Muito mais do que casa geográfica e física, eu quero entrar no seu lar, na sua atmosfera. Eu quero entrar em lugares onde homens não desejam mais entrar. Eu quero entrar em lugares onde pessoas te julgam, elas não te desejam mais. Eu quero ir para Gadara, lugar onde se cria porcos, e existe um grande nível de relativismo, uma mistura de raças, de filosofias e culturas, onde para o judeu é abominável ir. Eu quero ir. O Senhor disse: vamos para o outro lado. Que lado é esse? O lado que a religiosidade não chega, o lado que gente santarrona demais não vai. Não chega, não vai, não quer ir, não quer se misturar, não quer se contaminar. Eu sou muito santo para me contaminar. Gadara é lugar de gente ruim, mas também pode se tornar um lugar de um evangelista que a transforme em uma cidade boa. Uma cidade boa. Jesus vai aonde a sua religião não chega. Ele dá carona para quem a gente deixa no meio da estrada. Ele é perdoador, Ele é gracioso, Ele é bondoso. Ele é aquele que chama de justo o que o mundo condena. Ele é aquele que se entrega por aqueles que parecem não ter valor algum. Eu estou falando que esse é o evangelho de Jesus Cristo.
the gospel of Jesus Christ. Ele coloca a mão dele no esgoto para resgatar aquele que está sujo, porque vê nele valor. Ele é aquele que perfura uma terra, porque percebe que existem tesouros a serem descobertos. Ele é aquele que se envolve com aquele que ninguém mais deseja se envolver. Ele busca amizade com aqueles que estão sendo desprezados. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Ele está no negócio de transformação, Ele está no negócio de aproximação. Ele não é apenas o Jesus que entra na sua vida, Ele é o Jesus que te atravessa como um bisturi, trabalhando nas transformações significativas da sua vida. Ele é aquele que te chama pelo nome e entra na sua intimidade para fazer parte da sua vida por inteiro. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo. Pastor, eu não me sinto perdoado. Eu acho que eu fiz. Inclusive, eu acho que todas as coisas que eu tenho experimentado é consequência e é como que se fosse uma condenação. Isso vai percorrer na minha geração e é quase uma maldição hereditária. Deixa eu te dizer uma coisa. Para aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que faço tudo novo. Entenda o que eu vou te dizer. Não existe maldição hereditária para aqueles que estão em Cristo Jesus. A cruz do Calvário é o filtro. Tudo para na cruz. Mas eu ainda percebo. Não confunda mau hábito com maldição hereditária. Não confunda mau hábito. Não confunda herança comportamental, estilo de vida se perpetuando com maldição hereditária. Na cruz do Calvário, nós nos tornamos uma nova criatura. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Então sempre quando o inimigo atacar tua mente, não, porque teu pai era assim, porque tua mãe era assim, porque teu avô era assim, porque tua avó era assim. A sua sina é ser assim, é passar pelas mesmas coisas. Observe só quantos divórcios na sua família, a mesma coisa vai acontecer contigo. Blá, blá, blá. Não, acidentes acontecem, mas o nosso Deus, Ele é craque em reconstruir a vida daqueles que creem na mão graciosa dEle. Posso até tropeçar, mas com a mão de Deus na minha vida jamais irei permanecer no chão. A gente pode até cair, mas não amaremos o chão. O justo vive pela fé. Independentemente da sua caída, ele se levanta. A palavra do Senhor fala assim, ó: o justo ele cai 7 vezes, e 7 vezes ele se levanta. Então não é a quantidade de vezes que um justo cai, mas é quantas vezes ele sempre está determinado em se levantar novamente. Glória a Deus. Quantos aqui querem se levantar novamente, independentemente do que tem experimentado na vida? Quantos aqui acreditam que Deus tem uma história ainda sendo escrita para você? Ele tem amor disponibilizado, Ele tem graça e oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Jesus chegou ali, Ele olha para cima e vê um homem de baixa estatura, chefe dos publicanos, cheio de tramas e dribles e curvas, onde todas as suas transações comerciais eram baseadas na mentira, na intriga. Todas as suas transações comerciais. Um homem que era menosprezado e desprezado pelos líderes religiosos. Se porventura Deus tivesse que usar alguns daqueles pastores da época para alcançar o coração de Zaqueu, talvez seria complicado. Porque quando Jesus
pede para entrar na casa de Zaqueu. Alguns religiosos viram e do lado de fora discutiam entre si: esse come e bebe com pecadores. Olha só o que Jesus está fazendo. Ao entrar na casa de Zaqueu, algo impressionante acontece. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Olha só onde Jesus se meteu. Que loucura. E ele diz ser um profeta, um Messias. Meu Deus, se soubesse com quem ele está se metendo. A religiosidade, gente, é uma praga que aniquila a alma daquele que está em busca de uma gota de esperança. A religiosidade oprime, amassa, domina, controla. A religiosidade vem em forma de santidade, mas na verdade são opressores da fé. São dificultadores do caminho. Eles não entram e não deixam ninguém entrar. Eles falam para que o povo carregue fardos pesados, mas eles mesmos não estão dispostos a carregar nem sequer 1 grama. Nós temos um problema hoje em dia. Ao mesmo tempo, tem um outro lado, que pensa que tudo Deus entende, que não tem maldade em nada. Está tudo bem usar essa roupa, por mais que eu esteja mostrando mais do que eu devia. Está tudo bem eu frequentar esses ambientes, por mais que músicas ou, de fato, os partícipes daquela festa não glorificam a Deus como você glorifica. Mas então como é que eu faço para evangelizar? Está tudo bem ir e com seu testemunho evangelizar, mas não participar. Está tudo bem evangelizar pecador, mas não está nada bem se assentar na roda do escarnecedor. Porque quando eu me assento, eu me sinto confortável. De um lado eu tenho uma religiosidade que oprime, que amassa, que domina, que arrebenta a esperança humana. Mas de um outro lado eu tenho um relativismo, que não respeita a Deus, não respeita a sua palavra, não respeita os princípios e valores estabelecidos na palavra do Senhor. Não se tem mais maldade. Eu tenho o evangeliquez como uma moda, mas não me revisto do evangelho. Eu não busco relacionamento com o Senhor. Eu falo que o tenho, mas na verdade a palavra dele não me tem. Eu falo que o tenho, mas na verdade o coração dele não está dentro de mim, como ele deseja que esteja. Nós estamos vivendo esse tempo onde é de um jeito ou outro extremo. Gente que descobre a graça de Deus e não consegue lidar com ela, e agora pensa que ela é uma licença para pecar. Gente que não sabe ser diferente. Você pode estar em todos os lugares. O que de fato determina é a motivação do seu coração. Você sabe qual é o amigo que glorifica a Deus e que Ele deseja que você tenha. Você sabe qual é o negócio que glorifica a Deus e que Ele deseja que você faça. Você sabe quais são os ambientes que glorifica a Deus, que honra a palavra dEle, que conversa com os princípios e valores. Você sabe aquilo que Deus deseja, os ambientes que Deus deseja que você frequente. Você sabe a roupa que você deva vestir, que glorifica a Deus, e o templo do Espírito Santo. Você sabe até mesmo a igreja que deve frequentar, que glorifica a Deus, que prega a palavra genuína, o evangelho do Senhor, e que não busca apenas te motivar, como se fosse um evangelho triunfalista, onde nós teremos somente vitórias. Não, mas um evangelho também que te confronta, que te exorta, que
te trata, que te corta, que te lapida. Como nós estamos falando, Ele é o Jesus que entra e que atravessa e que te conhece pelo nome e entra na sua intimidade e vasculha o seu ser em busca da regeneração total do Espírito. Ele garante, e agora através da palavra, a restauração e a renovação da sua alma, o seu entendimento. Você sabe o nível de rebeldia ou desobediência, ou a falta de comprometimento, mas mesmo muitas vezes agindo mal, como Zaqueu, mesmo como Zaqueu, aqui ou ali, um de nós já fomos Zaqueus. Talvez não roubamos dinheiro de alguém, mas roubamos a oportunidade de alguém viver o sonho, roubamos a alegria de alguém, desamparamos, desprezamos. Aqui ou ali nós já fomos Zaqueus, com as nossas tramas, com as nossas fofocas, com as nossas intrigas, com os nossos joguetes, já fomos Zaqueus, mas sempre interessados em ver Jesus. Então a gente vem no domingo ver Jesus. Se ouvirmos falar que Jesus está passando, a gente encontra uma figueira brava para subir, porque estamos interessados no movimento de Jesus, mas muitas vezes desprezamos o movimento dentro de nós. Queremos o profeta que profetiza, o profeta da revelação, que muitas vezes fala um monte de coisa baseado na carne mesmo, na pesquisa, na mídia social. Hoje em dia está difícil encontrar alguém genuíno nessa área, difícil. E não está aqui um pastorzinho que está pastoreando há 1 ano falando, não. Eu estou quase 2 décadas andando em muitos lugares e continentes e pregando o evangelho, e às vezes o que eu vejo é uma vergonha, e o povo está tão carente que vai comendo qualquer coisa. Um povo que às vezes caminha com a mentalidade de porco, não discernindo o que é bom do que é ruim. E aí vira fácil, alvo fácil na mão desses. Nós não estamos mais apaixonados com a palavra. Nós preferimos que alguém faça o delivery. Como eu tenho dificuldade de ler a palavra todos os dias, então eu vou no culto ouvir uma. E eu não estou falando que você não deva vir ao culto. Você vem ao culto sim, esse é um lugar de você ser treinado. Não é um lugar de você ser empolgado. Esse é um lugar de você ser lapidado. Não é um lugar para você ser emocionado. Sabe? Nossa, que presença de Deus maravilhoso. O que você aprendeu? Contribuiu em que na sua vida? Te ajudou em que? Seu casamento vai ser melhor? Você como mãe, você como pai, vocês serão melhores? Como cidadão numa cidade, como um funcionário na sua empresa, como um proprietário para os seus funcionários, você será melhor. Que transformação a presença de Jesus na sua casa. Que transformação nós conseguimos observar. Lá fora tem um monte de gente julgando. Lá fora tem um monte de gente falando. Porque lá fora tem um monte de gente que sabe melhor, que tem uma ideia melhor. Mas aqui dentro é a gente que sabe. Onde a corda aperta, enforca. Aqui dentro é o que importa. O povo está falando de mim, do meu casamento, da minha casa. Meu amigo, quem tem que falar de você é Jesus. O que ele tem para dizer? O que ele tem para falar de você? Se hoje alguém perguntasse para o Senhor assim, ó, o que você acha do fulano de tal? Não, eu amo ele, meu filho e tudo, mas tá difícil. O que ele tem para falar de você? Porque Deus tem algo para falar da gente. Tem sim, tem. E a Bíblia é isso? É. Certa vez Satanás, rodeando a terra, o Senhor pega e pergunta para ele: de onde vens? De onde vens? De onde vens, Satanás? Eu vim de rodear a terra
observar o que está acontecendo. Olha só o nosso Deus. Observaste o meu servo Jó, homem íntegro, justo, e que se afasta do mal. Deus tem algo para falar de Jó. A pergunta seria: ele tem o que para falar de você? O que ele tem para falar de você? Porque daqui a pouquinho essas luzes vão se apagar, esse microfone vai deixar de funcionar. Quem é você quando ninguém vê? Quem é você quando as luzes se apagam? Quem é você quando o microfone não funciona? Quem é você no seu travesseiro? Quem é você na sua cama? Todos os dias, quando eu vou para a cama, eu deito e durmo. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar. Quem é você? A palavra de Deus, ela precisa nos transformar mesmo. Ela precisa. E nós precisamos nos tornar esses agentes de testemunho, ao ponto do povo ver um antes e um depois. Rapaz, que loucura é essa? O que está acontecendo com aquela fulana? Ela olha diferente, ela fala diferente, ela, sabe, eu não estou encontrando nem espaço mais para ser amiga, para ser amigo, porque eu não quero o que ela está tendo, e ela não abre mão do que está tendo. Isso aqui tem que fazer sentido para a gente. Sair de casa, depois de uma semana de trabalho, acordar cedo e cultuar pela manhã, acordar também pela tarde, quem sabe quem dormiu a manhã toda para descansar, e vir para o culto à noite, tem que ter algum sentido. Não pode ser só sobre descarrego da consciência, sabe? Vou descarregar lá, vou lá só para falar para Deus, foi no culto. O problema de Caim e Abel foi um culto. Caim ficou nervoso que Deus aceitou a oferta de Abel. Imagina, até tendo um culto pode ter problema entre irmãos. Um culto. Tem que fazer sentido isso aqui, Lucas. Nós passamos pelas águas do batismo. E quando saímos uma nova criatura, através da morte e ressurreição de Cristo. A palavra de Deus nos lavou. E agora que eu fui batizado, que eu criei e sou salvo, de que forma vou viver? Expressar essa salvação, essa graça de Deus que me alcançou. Será que isso aqui é conto da carochinha? Será que é? Será que a gente está enganado? Será que a gente está enganado? Será que isso aqui é um conto para a gente poder, sei lá, nós ficarmos entretidos, sabe, entretidos com uma história? Isso ajuda a sociedade? Será que essa questão de adorar a Deus, louvar, de tocar, de pregar, de fazer alguma coisa na casa do Senhor, de ofertar, de dizimar, de se aprontar e vir aqui, de abraçar alguém, dar uma cesta básica, ter missões aqui ou ali, plantar uma igreja aqui, será que isso faz sentido para a gente? Será que nós estamos apenas craques no mecanismo, mas péssimos na intimidade? Aprendemos a fazer, Edenilson. Aprendemos a pregar. Aprendemos a tocar. Aprendemos a cantar. Aprendemos até mesmo a sentar na cadeira. A gente já sabe sentar na cadeira. A gente sabe o momento de levantar a mão, de abaixar, de dar um glória a Deus. Mecanismos. Mas segunda-feira, quando Ele te pede o coração, você não dá para Ele. Quando Ele quer o volante da sua vida, você não entrega para Ele. Sabe o que você entrega para Ele? O banco de trás. Senta aí, relaxa, eu estou dirigindo aqui. Senta aí, relaxa aí. Coloca o cinto, viu? E com certeza, quando você olhar para trás, ele já está de cinto. Porque Ele já sabe. Não é possível. Não é possível que com a graça dele, Ele entrou na nossa casa sendo a gente Zaqueus.
restaurou nossa vida, nos arrancou do lamaçal do pecado e firmou os nossos pés na rocha da salvação. Não é possível que a gente vai tratar como um evento, como um programinha, como uma boa música que ensaiou bem, de talento para talento, a gente consegue fazer coisa boa e provocar no ambiente, sabe o que? Sensações, porque a melodia, a musicalidade, ela provoca sensações. Eu não quero apenas uma sensação de uma música bem tocada ou não. Eu não quero apenas uma sensação, não. Sabe o que eu quero? Eu quero que mesmo na segunda, no silêncio, nas minhas dúvidas, nas minhas batalhas, ouvir a melodia do céu dizendo: filho meu, eu estou aqui. Eu só quero o seu coração. Sabe por que você está ansioso? Porque você está no governo. Vevé, olha só, Vevé, a sua empresa hoje, filho. Quando eu te conheci, você trabalhava para alguém. Nada de mal nisso, é digno, nobre. Tudo tem as suas etapas. Você tem sua própria empresa, filho. Deus está te abençoando. Esquenta a cabeça não, está movendo aí. Sempre move as coisas aí. Está tudo bem, é assim mesmo. Sempre move as coisas. Deus está te abençoando, cara. Conheça a história de vocês, a sua. E olha como algumas não resistem. Você deveria ir atrás da sua irmã. Sua responsabilidade, não é ficar de bico com ela e ir atrás dela. Está entendendo? Você está entendendo? Está aqui Jesus na casa de Zaqueu. Quando ele entra, o texto diz. Eu vou narrar para vocês agora, porque o tempo está curto. Zaqueu vai abrindo a boca. Jesus não disse nada. Jesus não falou nada. Não saiu nenhum som da boca de Jesus. A única coisa que aconteceu foi a entrada de Jesus na casa de Zaqueu. Foi a presença de Jesus, só isso. Quando a presença do Senhor é sentida sem nenhuma palavra, ele começa a gerar as transformações. O duro é quando a gente quer aprender através do mecanismo da palavra, mas rejeitando a sua presença. É onde cai na palavra que a letra mata, o Espírito vivifica. É a presença, não é só a minha palavra. Eu posso escrever um monte de coisa para o Alexandre. Eu posso escrever um monte de coisa para você, Leandro. Para você, Lucas, escrever um monte de coisa. Ai, que legal. Mas a minha presença, o meu toque, o meu abraço, sem falar nada. É por isso que é muito lindo quando as pessoas sentem saudade da gente. Saudade. Mas saudade do quê? A gente está se falando o tempo todo. Não, você não está entendendo. Não é o WhatsApp, é a sua presença. Você vê, tu vê teu pai, tua mãe, quem sabe aqueles que estão aqui sem pai, sem mãe, sem alguém que ama, que está no Brasil. Hoje em dia tem WhatsApp, tem Facebook, tem todos os artifícios tecnológicos para que você veja, não só fale, mas veja. Mas mesmo assim, nada substitui o presencial. Eu não sei como algumas pessoas suportam assistir culto online. Glória a Deus, aqueles que estão, porque é a única solução. Mas, cara, eu não substituo o presencial pelo online. Todos estão me vendo online, Deus abençoe vocês. Mas eu não substituo o presencial pelo online. A não ser que você não viva na cidade. A não ser que você esteja em outro estado. A não ser que você já veio no culto pela manhã e quer também saber o que está acontecendo à noite, mas você precisa dar uma descansada. Tá tudo bem, mas eu estou falando no que diz respeito àqueles que podendo estar não estão, porque querem a tecnologia substituindo a presença. Eu já tive aqui várias pessoas dizendo para mim no meu staff: cancela o live, cancela o ao vivo, cancela o ao vivo na quarta, cancela o ao vivo no domingo, para a gente poder testar esse povo, para saber se eles estão interessados em vir à casa do Senhor, ou somente a contemplação do seu comodismo. E eu falo, não. Porque não é por força, nem por violência. Isso é um tipo de força. Não é por método, mas é pelo Espírito. Se a palavra não transformar, se a palavra não gerar esse senso de urgência, principalmente nos últimos dias, não adianta.
estava falando agora para o bispo Alexandre, para o bispo Leandro no escritório. Eu falei assim, meu Deus do céu, a gente tem um louvor maravilhoso. Não estava conversando ali agora. Temos um louvor maravilhoso, nós temos um povo maravilhoso, nós temos famílias maravilhosas, nós temos tudo maravilhoso. O que acontece que até agora a gente não rompeu para 1000 pessoas? É lógico, a gente tem 2 aninhos, né? Porque está muito apressado, mas o que acontece? Não sei. Eu só sei de uma coisa: com 1000, com 100, com 50, com 10, é o mesmo nível de entrega, porque é para o Senhor que nós fazemos, e nunca vai faltar recurso. Quando eu levanto a voz aqui assim, está faltando isso, não sei o que, papapá, amém. E eu vou passar o número daqui a pouco para vocês. Cobriu. Se não cobriu, está tudo bem, glória a Deus, aleluia, avançamos. Quanto que deu? O que deu? Dá para mim aqui, filhão. Nossa, é bonito demais, Deus, é charmoso. Quanto que a gente precisava? 3.831. Isso aqui, fica aqui. Gente, isso aqui, sabe aonde é? Para onde isso aqui vai? Vou falar para vocês exatamente para onde isso aqui vai. Olha para o lado. Olha para sua esposa, para vocês mesmo. Esse aluguel aqui é para a gente. Quem disse que isso aqui é meu, gente? Gente, se Deus me tirar da tomada amanhã, pode acontecer, ué. Estou aqui agora pregando para vocês e pá, vai embora. Ai, meu Deus. Chora não, estou resolvido. Quem não está, eu sei. Vocês vão ter que lutar para resolver. Tá tudo bem, ué. Não é não, papai? Eu não é. Mas, Senhor, espera aí. Ai, querer. Glória a Deus. Espera, Padre Celestial. Hermano, não a hora. Rapaz, eu não sou dono disso aqui não, gente. Eu tenho a honra de presidir. Eu tenho a honra de presidir isso aqui. A conta disso aqui é para o meu social security, mas o lucro não. Isso aqui é do Senhor. Eu poderia ser um grande empreendedor, ter empresas e tudo e tal. Eu conseguia. Você acha que eu conseguia? Eu conseguia, né? Eu sou empreendedor do reino, meu amado. E qualquer negócio que eu venha fazer aqui ou ali fora e tudo, utilizando influência, precificando os meus relacionamentos, que é pecado? Não é pecado, né? Junta 2 pontinhas e vai lá, eu quero um pedacinho, né? Esse pedacinho é para o reino. É para o reino. E quem anda comigo sabe disso. Eu tenho o prazer de investir em pessoas. Tal do Zaqueu começa a abrir a boca e vomitar. Ai, Senhor, se porventura eu roubei alguém. Você não vai falar isso, não roubou, né? Não vai. Eu devolvo 4 vezes mais. Porque ele era chefe dos publicanos e fazia bem matemática. Então, na hora, o arrependimento, quando bateu, ele já fez conta na cabeça. É tipo assim, o que eu tenho, 4 vezes mais não pertence a mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o arrependimento seja genuíno. Quando é que o arrependimento é genuíno? É quando ele vem acompanhado com o reparar dos danos. Eu não apenas me arrependo discursivamente, eu reparo o dano. Eu falo, ei, eu vou reparar esse dano. Eu vou mudar meu comportamento. Eu vou pagar quem eu devo. Não, mas já se passaram 10 anos. Tenta achar a pessoa. Tenta achar a pessoa. Eu feri uma pessoa. O verdadeiro arrependimento ele não é discursivo. Ele é acompanhado do comportamento. Ele repara o dano. Zaqueu disse, eu vou voltar 4 vezes mais. E a metade do que é meu de fato, eu vou dar para os pobres. E eu vou viver com aquilo que eu entendo ser o suficiente para mim. Jesus não disse nada. Olha só o poder da graça de Deus, o poder da salvação. Jesus não disse nada. Disse nada, Nelson, não disse nada. E aí então Jesus disse, depois da expressão de Zaqueu, Jesus disse, Zaqueu,
hoje chegou salvação em sua casa. Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Pergunta: o que chegou primeiro? O arrependimento de Zaqueu falando primeiro, depois Jesus com a salvação. O que chegou primeiro? Chegou primeiro o arrependimento? Ou chegou primeiro a graça? O que chegou primeiro? O que chegou primeiro? Por quê? Porque Jesus entrou na casa. Jesus é a graça personificada. Não é o que você fala que determina o mover de Deus, é o movimento de Deus que faz com que você mude seu discurso. É o movimento de Deus. Tem gente que não se comporta porque ainda não experimentou o movimento de Deus. É por isso que faz o que faz. Endeusifica a carne. Meu Deus, como é que aquela pessoa ainda não entendeu? É simples a resposta: não experimentou o movimento de Deus. Não é por falta de desejo de Deus, é porque o movimento está ali, mas a pessoa nega. Ela se endeusificou. Quem guia o homem ao arrependimento não é a lei. Quem guia o homem ao arrependimento não é a chamada de atenção do pastor. Quem guia o homem ao arrependimento não é a espetada de um sacerdote. Quem guia o homem ao arrependimento não são as regras e os dogmas de uma igreja. Quem guia o homem ao arrependimento é a bondade de Deus, é a graça de Deus. Quando você experimenta a bondade de Deus, é impossível permanecer no mesmo comportamento. Se coloque em pé em nome de Jesus.